Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo resposta, mas ele também poderia ter vários títulos. Ele podia ser sobre existe alta ou baixa literatura, mas mais do que isso, eu tô aqui para falar sobre se existe boa ou má literatura. Recentemente, a Isa Lubrano fez um vídeo muito bom com um crítico literário e professor explicando se existe alta ou baixa literatura. E aí toda a discussão em cima disso foi ótima, foi incrível e é justamente isso, né? O que a gente define por alta ou baixa é muito relativo, mas ao mesmo tempo nos traz uma visão da academia. Isso acontece em várias áreas das artes, né, no geral. Por quê? Porque normalmente quando a gente fala que existe uma alta literatura, um filme da alta casta, uma pessoa da alta... qualquer coisa, né? Não precisa nem ser arte, necessariamente. Uma pessoa da alta casta. A gente está considerando que existe, por consequência, algo que está na baixa. E não pode tocar, tá? E normalmente, e infelizmente, nós colocamos os clássicos literários na alta literatura e colocamos os romances, os chick-lit, enfim, todas as coisas mais contemporâneas na baixa literatura. E isso, por consequência, também é quase um sinônimo quando a gente fala que alta literatura, por consequência, é bom e baixa literatura, por consequência, é ruim. E aí eu fiquei pensando com os meus botões o seguinte, cara, se a gente chegou à conclusão que alta e baixa literatura é relativo e diz respeito somente ao sujeito que diz aquilo, né? E que é uma parada da sociedade e tudo mais, por que a gente tem que necessariamente dizer que existe uma má e uma boa literatura? E aí eu vim aqui E vai causar um frenesi, vai causar uma coisa, e eu sei disso porque a maioria das pessoas, e a maioria dos críticos literários, a maioria da alta casta, costuma dizer que essa história de que mais vale a pessoa ler do que um livro ruim, do que não ler all, não existe, que na verdade a pessoa tem que sempre ler algo bom. Só que o que é bom, cara? Pelo amor de Deus, sabe? Eu fico desesperada quando eu vejo esse tipo de linha de raciocínio, porque parte do pressuposto de que a nossa opinião é universal. Isso não faz o menor sentido, sabe? A minha opinião não pode ser universal. A opinião de ninguém é universal. Então, quando a gente fala que uma literatura é ruim segundo quem? Quando a gente fala alta ou baixa literatura, e quando a gente fala literatura ruim ou literatura boa, a gente parte de certos tipos de convenções que tudo bem, vai chegar a galera aqui e vai falar assim, mas o meu professor disse, o fulano de tal disse isso em 1856. Por mais que ele tenha como convicção e como linha de raciocínio uma série de definições que nos seguem na literatura e que nos seguem onde quer que ele esteja analisando, ainda assim, é muito subjetivo e dois, a gente tem que considerar uma coisa muito importante, que é o tempo. Quando a gente fala, por exemplo, do modernismo, quando a gente pega lá a primeira semana do modernismo, que foi a semana de 22 ali, né, a partir da semana de 22, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e todo mundo, o Menor del Pique, todo mundo estava ali fazendo arte, independente também do estilo, né? Independente também de qualquer coisa. Todo mundo apontou o dedo e disse que era ruim. A gente tem a famosa carta do Monteiro Lobato dizendo sobre as pinturas da Anitta, dizendo, cara, são horríveis, eu não sei o que ela está pensando. Quando a gente fala das vanguardas europeias, a gente está falando também de uma série de pintores, de uma série de artistas que foram pisoteados pela crítica e pisoteados pelo que estava sendo comum na época, né? Quando você pega Van Gogh, por exemplo, que pra gente hoje é um grande nome das artes em geral, né? É o fucking Van Gogh. Só que na época que ele lançou, ninguém, porque tava todo mundo acostumado com olhinho no lugar do olhinho, narizinho no lugar do narizinho, boquinha no lugar da boquinha. E ele foi um revolucionário. E aí vem a coisa de que você tá aí em casa, possivelmente pensando assim, esta garota está maluca, porque ela está comparando Nicholas Sparks, ela tá comparando um monte de youtubers, sei lá, ela tá comparando uma galera X com Van Gogh. Gente, eu não sei, cara, sabe? Assim, a gente não tem como a gente saber. Tem um texto maravilhoso de David Foster Wallace que fala o seguinte, chama Isto é Água, esse texto. Na verdade, fez parte do depoimento que ele deu em Harvard. Que ele falava o seguinte, que ele começa o texto falando que são dois peixes que estão nadando, e aí um dos peixes vira pra ele e fala, cara, tá boa a água hoje, né? E aí o outro peixe vira e fala assim, quê? O que é água?
Vocês pegaram a linha de raciocínio? Tipo, o que é água? Você está vivendo ali naquele meio, então você vai tendo compreensões do mundo, das artes e dos materiais, das coisas em geral, do jeito que a sociedade está te moldando, do jeito que você está ali, você está acostumado, você nasceu no meio daquilo. Você nasceu para achar que clássico é clássico, você nasceu para achar que alta literatura é alta literatura. Só que assim, quem disse isso, sabe? Por que a gente ainda perpetua esse tipo de discurso? Sendo que não faz o menor sentido mais. Nós vivemos uma época em que isso não faz mais, aliás, não fazia antes, mas agora muito menos, porque a gente tem um monte de literatura, a gente tem um monte de arte, a gente tem um monte de produção ao redor do mundo todo que a gente não tem a menor ideia da existência, por questões óbvias, físicas e geográficas, e enfim, assim vai, e que a gente não bota na alta literatura só porque a gente não conhece, sabe? E as coisas também que vão surgindo e que vão fazendo as pessoas lerem Crepúsculo, 50 Tons de Cinza. Eu não gosto de 50 Tons de Cinza, mas é a minha opinião, não é por isso que eu vou falar que é uma má literatura. Por mais que esteja escrito de uma maneira assim, assado. Gente, eu comecei a ler também com Paulo Coelho. Paulo Coelho me formou também enquanto leitora. Então, é muito complexo eu chegar, apontar o dedo na cara de uma pessoa que está lendo e falar, cara, isso aí que você está lendo é ruim, hein? É má literatura. Vocês entendem essa linha de raciocínio? E por isso que eu falei que esse ia ser um vídeo de resposta, porque eu acho que a partir do momento que a gente tira essas amarras sociais que a gente tem e deixa todo mundo ler o que quiser e se declamar leitor, porque quando eu falo que tem um canal de literatura, todo mundo fala, mas eu não sou leitor, eu só leio John Green. Eu não sou leitor, eu só leio Paulo Coelho. Eu não sou leitor, eu só li Crepúsculo, 50 Tons de Cinza. Eu não sou leitor, eu só li os 45 bilhões de livros do Harry Potter que vão sendo lançados ao longo do ano. Que é mais leitor que isso, sabe? Lê muito mais que muita gente. Então, enfim, eu vim aqui para tentar debater com vocês. Confesso a vocês que estou com um pouco de medo dos comentários, porque, né, eu sei que é um ponto muito capcioso, é uma discussão extremamente capciosa, mas, enfim, eu acho que a gente tem que parar de ficar botando as coisas em caixinha. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. E parar de falar que o que a academia diz é verdade absoluta. Não existem verdades absolutas e não existem caixas universais. O que é bom pra mim pode não ser bom pra ti. O que é bom pra ti não pode ser bom pra mim. E assim vai, porque diz respeito a mim, diz respeito à minha convicção. Tudo que a gente vê na vida sai da gente, sabe? Vai, tipo, do nosso umbigo pra fora. Então não tem como eu falar que aquilo é ruim porque é ruim pra mim. É ruim de acordo com as minhas convicções, é ruim de acordo com o que eu escutei das pessoas, mas enfim, da convicção delas também. E não tem absolutamente nada a ver com a verdade universal que não existe. Nada é 100% verdade, nada é 100% mentira, né? A gente tem que entender isso, a gente tem que pensar nisso quando a gente fala de arte também. Até porque se fosse assim, Carolina Maria de Jesus, por exemplo, nunca seria arte, né? Nunca seria literatura. Porque ela veio do zero e ela tinha um estilo de escrita, por exemplo, que era extremamente do estilo dela. E muitos críticos até hoje falam que não é uma literatura exata. E, aliás, muitos críticos falam isso mesmo, até hoje. Eu vivi uma palestra há pouquíssimo tempo, onde o crítico disse que não era literatura. Então, assim, onde estamos, sabe? Tipo, qual que é a ideia? O que é literatura, então, sabe? Se não... Poxa, não faz o menor sentido. E aí, no final, a gente acaba colocando esses escritores em potencial e esses leitores em potencial em lugares que eles não deveriam estar, que é no lugar de não escrever mais ou não ler mais. Um exemplo foi a Hilda Ilch, que morreu super descrente da sua própria literatura e sua própria qualidade, uma vez que pouquíssima gente deu valor a ela enquanto ela estava viva. A gente precisa mesmo esperar as pessoas morrerem para definir que são boas, que são clássicos, que escrevem bem, que assim vai. Não faz sentido, sabe? Vamos parar de botar nessa caixinha de bom ou ruim, quando na verdade é só a nossa opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!